Você já pensou ou quer morar nos Estados Unidos? Este é o primeiro de 4 vídeos que vão te mostrar todo o processo para adquirir um Green Card através do processo I-130. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque eu passei por esse mesmo processo para poder morar aqui e agora minha esposa também está passando por ele para poder vir morar aqui comigo. E nós sentimos muita dificuldade de encontrar conteúdo de qualidade que conseguisse explicar com detalhes como tudo funciona. A ideia é que esse vídeo se torne um guia definitivo para ajudar todos aqueles que estão passando ou vão passar por esse processo. Então, se você conhece alguém que quer morar nos Estados Unidos ou vai morar em breve, não deixe de compartilhar esse vídeo porque esse é o guia que eu gostaria de ter tido quando eu comecei o meu processo e que não está disponível em nenhum outro lugar na internet. Dependendo da situação que você se encontra, existem 2 formulários que podem ser preenchidos para adquirir o seu Green Card. Eles são o I-129F e o I-130. Vamos começar entendendo sobre o I-129F. Muita gente quer entrar nos Estados Unidos através do visto de noivado ou do visto de casado. Esses são, respectivamente, o visto K1 e K3. Porém, esses vistos só podem ser solicitados se você está noivando ou é casado com um cidadão americano. Se você está noivando ou é casado com residente permanente, você não pode solicitar o visto de noivado ou de casamento. Nesse caso, você terá que recorrer ao formulário I-130. Caso o seu noivo ou cônjuge tenha se tornado um cidadão americano através do teste de cidadania, você pode sim solicitar o visto K1 ou K3 para vir para os Estados Unidos antes mesmo de terminar o processo. Vale lembrar que o visto K1 é para pessoas que estão vindo para se casar e o visto K3 são pessoas que já são casadas e estão vindo. Nesse vídeo nós não vamos tratar sobre nenhum desses vistos, nós vamos tratar apenas do formulário I-130 para as pessoas que estão se casando com residente permanente, ou seja, alguém que está morando aqui legalmente, mas não é um cidadão americano. O formulário I-130 tem como objetivo trazer um parente estrangeiro aqui para os Estados Unidos com um Green Card. Para solicitar o visto I-130, o peticionário, que no caso é a pessoa que está fazendo o pedido, precisa ser ou um cidadão americano ou um residente permanente. O tempo de duração do processo pode ser maior ou menor dependendo do seu grau de parentesco com o peticionário e também se o peticionário é um residente permanente ou um cidadão americano. O formulário I-130 não te dá um visto nem autorização para vir para os Estados Unidos antes do fim do processo. Isso significa que você só poderá vir para os Estados Unidos depois que todas as taxas tiverem sido pagas, todos os formulários tiverem sido preenchidos e aprovados e você tiver passado na entrevista. Caso contrário, você não pode pisar o pé no solo americano. Junto com o formulário I-130, também é necessário preencher o formulário I-130A, que pede todas as informações do beneficiário. Para que esse vídeo ficasse o mais claro e didático possível, eu escolhi fazer uma linha do tempo com todas as etapas do meu processo com a minha esposa. Porém, antes de começar, vamos discutir agora todos os requisitos mínimos que você precisa para iniciar o seu processo do formulário I-130 para conseguir finalmente o seu Green Card. A primeira coisa e mais importante é: o peticionário precisa ser ou um cidadão americano ou um residente permanente. Caso contrário, ele não poderá iniciar o processo. O segundo ponto é o grau de parentesco. Caso o peticionário seja um cidadão americano, o beneficiário deve ser A. seu cônjuge, B. um filho não casado menor de 21 anos, C. um filho não casado maior de 21 anos, D. um filho casado de qualquer idade, E. irmãos, mas o peticionário precisa ser maior de 21 anos de idade, e finalmente F. um pai ou a mãe, e o peticionário também precisa ser maior de 21 anos de idade. O motivo que a USC separa os filhos não casados menores de 21 anos dos filhos não casados maiores de 21 anos dos filhos casados de qualquer idade é porque o tempo de duração do processo de cada um desses casos é diferente. Caso o peticionário seja um residente permanente, o beneficiário deverá ser A. seu cônjuge, B. filhos não casados menores de 21 anos ou C. filhos não casados maiores de 21 anos. Note que o cidadão americano pode iniciar o processo I-130 para muito mais tipos de parentes do que o residente permanente. Não é possível fazer a solicitação para primos, tios, avós, etc. O terceiro ponto é a renda mínima necessária. A renda do peticionário necessita estar pelo menos 125% acima da linha da pobreza federal dos Estados Unidos. Em 2020, essa renda seria de aproximadamente $17.200 por ano para uma família de 2 pessoas. Você pode ver a tabela de renda mínima aqui embaixo na descrição desse vídeo.
Para começar a montar nossa linha do tempo, vamos entender um pouquinho mais sobre a minha história com a minha esposa. Nós nos conhecemos no dia 29 de janeiro de 2016 num aplicativo de relacionamento. Nosso primeiro encontro foi uma semana depois e 2 dias depois eu pedi em namoro. Nosso relacionamento não é o foco desse vídeo, mas se vocês quiserem saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários que talvez eu faça um vídeo falando sobre a gente. No dia 9 de dezembro de 2017, após incríveis 15 anos, o meu processo com o da minha família tinha acabado de chegar ao fim e nós estávamos viajando para os Estados Unidos. Minha esposa, que na época era minha namorada, obviamente teve que ficar porque ela não fazia parte desse processo. Quando eu vim para cá, eu estava morando na casa da minha tia e eu não fazia a menor ideia de como minha vida seria dali para frente. Eu não sabia como eu conseguiria um bom emprego, nem do que eu precisaria para trazer minha namorada para cá. A única coisa que eu sabia é que eu pretendia fazer um pedido do visto de noivado para que ela pudesse vir. Eu passei por vários empregos como de ajudante de pedreiro, garçom, recepcionista, até que finalmente no dia 21 de outubro de 2018 eu consegui um emprego numa gráfica que pagava relativamente bem e foi a minha primeira garantia de estabilidade financeira. Decidi então com a minha irmã contactar uma advogada para que nós pudéssemos descobrir quais eram os próximos passos que nós deveríamos tomar para poder trazer os nossos respectivos namorados. Nós pagamos algo entre 150 e 200 dólares pela consulta com o advogado. Com ela, nós descobrimos as etapas iniciais e todos os documentos necessários para iniciar o processo. Eu aprendi também que eu não poderia solicitar um visto de noivado para minha namorada, porque eu não era um cidadão americano. Todas as informações que ela nos passou estão disponíveis no site da UCIS e eu também estou linkando aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha ali. Alguns dos conselhos importantes que a advogada nos deu foram: residentes permanentes precisam já estar casados com seus cônjuges antes mesmo de iniciar o processo I-130. Casamento por procuração não é válido para iniciar o processo. Ou seja, você precisa estar presencialmente no seu próprio casamento. Ela também nos aconselhou que nós tivéssemos pelo menos 1 ano de residência nos Estados Unidos antes de darmos a entrada no processo. Também nos disse naquela época, em 2018, que o processo normalmente estava durando entre 1 ano e meio e 2 anos, mas não existe uma data específica e a gente não fica sabendo essa data até o final do processo. Outra informação importante é que se até o final do processo o beneficiário e o peticionário não tiverem 2 anos de casado, o beneficiário não vai receber o seu green card assim que chegar nos Estados Unidos. Ao invés disso, ele vai receber um green card temporário que tem duração de 2 anos e ao fim desses 2 anos ele precisa entrar em contato com a UCIS para que ele possa comprovar o relacionamento e aí sim receber o seu green card definitivo, que tem a duração de 10 anos. Outra dica muito importante que ela nos deu é que nós precisamos ter todos os documentos com cópias e traduções para todos os documentos que estiverem em português, além de que nós devemos guardar todas as cartas que a gente receber durante o processo. A outra dica muito importante que ela nos deu é para ficar preparado para todas as taxas que vão vir durante o processo, que são 530 dólares para iniciar o processo na UCIS, 455 dólares para iniciar o processo no NVC e mais 220 dólares no final do processo de imigração. Essas taxas não são pagas todas ao mesmo tempo, mas você tem que ter o dinheiro para quando elas vierem. Você não precisa nem de um advogado nem de um consultor para poder aplicar para o processo I-130. A advogada quis nos cobrar uma taxa de 1.500 dólares para nos ajudar no processo, mas eu achei que era muito caro. A minha tia fez sozinha o nosso processo para trazer a gente para cá e eu não vi problemas em responder os formulários e fazer tudo por mim mesmo para trazer a minha esposa para cá também. Como essa consulta com o advogado nos mostrou que apenas um cidadão americano poderia fazer o pedido do visto de noivado, começou uma corrida contra o tempo para que eu pudesse me casar o mais rápido possível com a minha esposa para então poder iniciar o processo do I-130. Como eu tinha acabado de começar o meu emprego na gráfica, eu não tinha como pedir férias. Então eu solicitei não ir por 1 semana sem ser pago, a fim de poder viajar para o Brasil. Como todos os processos no Brasil são muito morosos e burocráticos, eu não tinha condições de ir para o Brasil, iniciar o processo de casamento, me casar e voltar em apenas 1 semana. Para isso, eu precisei fazer uma procuração para o meu pai, para que ele pudesse dar entrada no processo de casamento com a minha esposa, para que eu chegasse no Brasil, me casasse e voltasse aos Estados Unidos. Entenda que essa procuração não foi para que meu pai se casasse em meu lugar, e sim para que ele iniciasse o processo. Eu ainda estaria indo ao Brasil e me casando de acordo com as regras da UCIS. Meu pai e minha esposa iniciaram o processo no dia 9 de novembro de 2018 e o casamento ficou marcado para o dia 2 de janeiro de 2019. Eu fui para o Brasil no dia 30 de dezembro de 2018, nós nos casamos no dia 2 e eu voltei para os Estados Unidos no dia 5. Para evitar que minha esposa recebesse um green card temporário, eu cheguei a cogitar a possibilidade de esperar 6 meses antes de iniciar o processo para que ao fim de tudo batesse os 2 anos de casado.
Porém, eu acabei desistindo da ideia porque nós não temos como saber quanto tempo o processo vai durar exatamente e a minha esposa não estava aguentando nem mais um segundo, quem dirá 6 meses. Nós então juntamos todos os documentos necessários para iniciar o processo. Para iniciar o processo, o peticionário precisa de o formulário I-130 respondido, uma cópia da frente e do verso do Green Card, a cópia da certidão de casamento com tradução e 2 fotos de estilo passaporte de 2 polegadas por 2 polegadas. Vale salientar que tudo que for traduzido precisa ser traduzido por um profissional e vir acompanhado de um documento que afirma que toda a tradução foi feita de forma correta e eficaz e ter a assinatura desse profissional que traduziu. Além disso, o beneficiário necessita ter o formulário I-130A respondido, 2 fotos de estilo passaporte 2x2, a cópia da sua certidão de nascimento com tradução e a cópia da página biográfica do passaporte. Outras coisas que serão solicitadas pela UCIS são o affidavit de pessoas próximas do casal, que é um documento onde a pessoa afirma que conhece o casal e comprova que eles são um casal de verdade. Lembrando que o affidavit não pode ser escrito pelos pais, precisa ser um amigo, um irmão, um primo ou qualquer outra pessoa que conheça o casal pessoalmente. Comprovantes de relacionamento do casal, e aí eles dão uma lista bem grande de coisas que podem ser, como fotos do casal juntos em viagens ou em momentos, conta conjunta em banco, comprovante de residência ou qualquer outro documento que tenha o nome do casal nele. Também será pedido comprovante de escolaridade, caso o casal tenha, o nada consta da Polícia Federal e Civil, comprovante de dispensa militar e finalmente um cheque ou money order que pode ser checado o valor no site da UCIS. Quando eu paguei, o valor é de $535, mas ele pode mudar com o tempo, então você precisa ir lá e checar. Várias outras informações pessoais são perguntadas nos formulários I-130 e I-130A. Como, por exemplo, o histórico empregatício dos últimos 10 anos, todos os lugares que você morou desde os 16 anos de idade, etc. Após preencher o formulário, conseguir todos os documentos com suas devidas traduções e ter o cheque de $535, eu coloquei tudo dentro de um único envelope e mandei para o escritório da UCIS em Chicago. Porém, é importante lembrar que o local onde você vai enviar os seus documentos depende de onde o peticionário mora. Não se esqueça que todos os documentos precisam ir em um único envelope. Se você mandar mais de um envelope com informações diferentes, a UCIS pode acabar recusando seu pedido. Eu também estou deixando na descrição desse vídeo o link que mostra todos os endereços de acordo com o estado que o peticionário mora, para que você saiba para onde você tem que enviar os seus documentos. Como a gente ainda tem muita coisa para discutir e eu não quero que esse vídeo fique ainda maior do que já está, nós estamos chegando agora ao fim da primeira parte de 4 partes. Olhando as estatísticas do meu canal, eu reparei que 78,8% das pessoas que acompanham o meu conteúdo não são inscritos. Então se inscreve no meu canal e clica no sininho para que você possa receber notificações quando a parte 2, 3 e 4 desse vídeo forem lançadas. Se você tem qualquer dúvida acerca do processo de solicitação do Green Card através do formulário I-130, pergunta aqui embaixo nos comentários para que eu possa responder a sua pergunta. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.